Ação de verdade não pede licença. Ela chega com tiros, traições e missões impossíveis. Hoje, no Filmeja 1, eu separei as 10 séries de ação que vão te prender, e uma delas é o maior destaque da Netflix agora mesmo. Fica até o final para descobrir qual é. Vamos! Operação Lioness, disponível na Paramount+. A série tem 2 temporadas, com a terceira já anunciada. Cruz é uma jovem militar recrutada pela agente Joe, vivida por Zoe Saldana, para uma das operações mais sigilosas da CIA. A missão é simples na teoria e devastadora na prática. Infiltrar-se no círculo íntimo de um dos alvos mais perigosos do mundo, fingindo ser outra pessoa, ganhando confiança, até o momento em que a operação precisar ser executada. Mas o que parece controlado vai se desdobrando em algo muito mais pessoal. Quando você está tão fundo numa cobertura, a linha entre quem você é e quem você está fingindo ser começa a desaparecer. E Cruz sente isso na pele a cada episódio. O diferencial de Lioness é a camada emocional. Não é só sobre missões, é sobre o custo humano de escolher esse caminho. Cruz erra, hesita, sangra. Ela não é invencível, e é exatamente isso que torna cada cena de risco genuinamente angustiante. A segunda temporada aprofundou as consequências da primeira, expandiu as operações para novos territórios e mostrou que os inimigos nem sempre estão do lado de fora. Com a terceira já confirmada, essa história está longe de terminar. A pergunta é: o que vai restar de Cruz quando tudo isso acabar? Reacher, disponível na Prime Video. A série tem 3 temporadas, com a 4ª confirmada para o final de 2026. Jack Reacher não procura confusão. A confusão é que insiste em encontrá-lo. Ex-policial militar, ele vive sem endereço fixo, sem celular, sem planos, viajando de cidade em cidade, carregando só o dinheiro no bolso e a capacidade de resolver qualquer problema com uma eficiência que assusta. Baseada nos best-sellers de Lee Child, a série é um fenômeno. Alan Ritchson encarna Reacher com uma presença física avassaladora e um senso de justiça tão firme quanto os seus socos. Mas engana-se quem pensa que ele é só força bruta. Reacher raciocina rápido e está sempre 3 passos à frente. A primeira temporada jogou ele numa cidade onde foi preso injustamente por um crime que não cometeu. A segunda o reconectou a ex-companheiros, sendo eliminados 1 a 1. Mais pessoal, mais intensa. A terceira escalou ainda mais, com ele infiltrado num mundo que opera muito além da lei. E a 4ª temporada já está confirmada para o final de 2026. Você ainda tem tempo de maratonar tudo, e vai querer. Fubar, disponível na Netflix. A série tem 2 temporadas, história completa e finalizada. E se você descobrisse que o seu pai é agente da CIA, no exato momento em que os dois estavam prestes a se aposentar? Fubar transforma essa premissa em uma das séries mais divertidas e explosivas dos últimos anos. Arnold Schwarzenegger interpreta Luke Brunner, um agente veterano que descobre que a filha Emma está na mesma agência. Os dois precisam trabalhar juntos numa missão de alto risco antes que tudo desmorone. E o problema é que nenhum dos dois sabe ser completamente honesto com o outro, porque a profissão não permite. Mônica Bárbaro, que vive Emma, mais do que segura o peso da série ao lado de Schwarzenegger. Ela rouba cenas com uma frequência que surpreende. A dinâmica entre os dois é o coração de tudo. Humor que funciona, ação de verdade e uma história familiar que vai além do clichê. A primeira temporada acertou o tom. A segunda aprofundou as relações e entregou um encerramento à altura. 2 temporadas, história completa, sem enrolação, sem episódio de preenchimento. Do início ao fim, só ação e diversão. Tokyo Vice, disponível na Max. A série tem 2 temporadas, história completa e finalizada. Tóquio à noite tem uma beleza que esconde muita coisa. As luzes de neon, a ordem impecável das ruas, tudo isso cobre uma camada de violência e poder que opera nas sombras. E Jake Edelstein foi fundo o suficiente para ver o que existe embaixo dessa superfície. Baseada na história real do primeiro jornalista ocidental
a trabalhar numa grande redação japonesa, Tokyo Vice é um mergulho no submundo da Yakuza, visto pelos olhos de alguém que nunca deveria ter chegado tão perto. Jake não é espião nem policial. É um repórter movido pela obsessão de contar histórias que ninguém quer que sejam contadas. Ansel Elgort entrega uma performance contida e precisa. E Ken Watanabe eleva tudo a outro nível. O ritmo é lento no melhor sentido. A série constrói, tensiona, te deixa com a sensação constante de que algo está prestes a explodir. E quando explode, a pancada é forte. 2 temporadas, história encerrada com qualidade intacta do início ao fim. Uma série que não abriu mão de nada e deixa uma impressão que não passa. O Continental, disponível na Prime Video. A série tem uma temporada, minissérie em 3 partes. Antes de John Wick existir como o assassino mais letal do submundo, havia um hotel. Um lugar com regras próprias, imune à violência exterior, onde os maiores criminosos do planeta negociavam e resolviam disputas sem derramar sangue dentro das suas paredes. E esse hotel tinha uma origem. O Continental é uma minissérie em 3 partes que funciona como prequela do universo de John Wick. Ambientada nos anos 70, acompanha a juventude de Winston Scott, o homem que viria a ser o dono do famoso Hotel Neutro de Nova York. Mas o jovem Winston está sendo arrastado para um mundo que não escolheu e vai ter que decidir rapidamente se afunda ou nada. A direção de arte é um espetáculo. Nova York, nos anos 70, nunca pareceu tão perigosa e fascinante. E a produção captura essa época com um cuidado visual que poucos projetos de streaming entregam. Não exige que você tenha visto os filmes para entender, mas para quem conhece o universo, cada detalhe é uma recompensa. 3 episódios densos, bem produzidos, uma origem que vale cada minuto. Se você está curtindo esse conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma recomendação aqui do Filmeja 1. 24. Legacy. Disponível na Prime Video e Disney+. A série tem uma temporada. O legado de Jack Bauer continua, mas desta vez com um novo rosto e uma nova corrida contra o relógio. Eric Carter é um ex-ranger do exército que retornou dos Estados Unidos após liderar uma missão que eliminou um dos terroristas mais procurados do mundo. A operação foi um sucesso, mas o preço está chegando agora. Os aliados do terrorista descobriram a identidade dos soldados envolvidos e estão caçando cada um deles. Com a família em risco e uma conspiração terrorista se desdobrando em tempo real, Carter não tem escolha. Ele precisa voltar ao campo, sem autorização oficial, sem recursos garantidos, e impedir um ataque em menos de 24 horas. A série mantém o DNA da franquia original. Cada episódio corresponde a 1 hora em tempo real, a tensão é constante e os plot twists chegam sem aviso. Para quem nunca viu o Universo 24, é uma porta de entrada perfeita. Para quem já é fã, é uma continuação que honra tudo que foi construído. Uma temporada intensa, sem espaço para respirar. Gangues de Londres. Disponível na MGM+, via Prime Video. A série tem 3 temporadas. Quando o homem mais poderoso do crime organizado de Londres é assassinado, tudo o que ele construiu começa a desabar. O equilíbrio entre as facções da cidade se rompe, e no meio do caos, o filho mais novo da família decide que é hora de provar que o sobrenome significa algo. Gangues de Londres não romantiza o crime. Ela mostra as engrenagens, os acordos feitos em quartos escuros, as traições que chegam de onde menos se espera e o preço real de cada decisão. A violência tem consequências. O poder tem um custo. A primeira temporada estabeleceu o universo com brutalidade e precisão. A segunda ampliou o mapa e trouxe organizações internacionais para o centro da narrativa. A terceira entregou uma complexidade que poucas séries do gênero conseguem sustentar. Com o encerramento do Lionsgate+, no Brasil, a série migrou para o MGM+, disponível dentro do Amazon Prime Video. A plataforma mudou, a qualidade está intacta. 3 temporadas de crime, poder e tensão que não dão trégua. Memória de um assassino. Disponível na Max.
A série tem uma temporada. Ele foi um dos assassinos mais eficientes do mundo. Missões executadas com precisão cirúrgica, um histórico que nenhum arquivo oficial vai confirmar. E agora, no auge de tudo isso, ele está esquecendo. Memória de um assassino acompanha um sicário experiente que começa a apresentar sinais de Alzheimer. As memórias chegam fragmentadas, os rostos conhecidos começam a embaralhar, e a mente que sempre foi a sua principal arma começa a trair. Alguém no submundo ficou sabendo da condição e quer usá-lo para um último trabalho antes que a lucidez desapareça completamente. A série não é ação convencional. É uma exploração do que acontece com a identidade de um homem quando as memórias que o definem começam a se apagar. Quem é ele sem a história que carrega? O que resta quando as habilidades permanecem, mas as razões por trás delas somem? A performance central carrega cada cena com um peso que fica. Uma temporada densa, precisa, com um final que não sai da memória, mesmo que o protagonista esteja tentando fazer exatamente isso. Tulsa King, disponível na Paramount+. A série tem 2 temporadas. Depois de 25 anos cumprindo pena em silêncio, sem entregar ninguém, sem quebrar o código, Dwight Manfredi finalmente sai da prisão. E o que recebe da família que protegeu por todo esse tempo? Uma passagem de ida para Tulsa, Oklahoma, uma cidade que nunca visitou, que não conhece, que definitivamente não estava esperando por um chefão da máfia italiana. Sylvester Stallone protagoniza com uma presença que transforma cada cena e um humor seco que nunca parece forçado. Dwight não busca redenção. É um homem de outro tempo, tentando se recolocar num mundo que mudou, enquanto ele ficou parado atrás das grades. Tulsa não é Nova York. As pessoas são diferentes, as regras são diferentes, e Dwight precisa aprender a respeitar isso, ou dobrar. Enquanto tenta construir uma nova operação do zero, cria relações que nunca esperou ter em lugar nenhum do mundo. A primeira temporada acertou o equilíbrio entre humor, ação e emoção. A segunda aprofundou tudo e provou que a série tem fôlego para ir além da premissa. 2 temporadas, muito estilo, muito humor e mais coração do que parece. Nemesis, disponível na Netflix. A série tem uma temporada. Um policial implacável, um ladrão responsável por alguns dos roubos mais ousados que a cidade já viu. E uma obsessão que vai consumir os dois. Porque quando um homem da lei decide que vai derrubar alguém a qualquer custo, a linha entre justiça e vingança começa a desaparecer. Nemesis é o tipo de série que te coloca no meio de um duelo, onde você não sabe exatamente para quem torcer. O policial tem a lei do seu lado, mas até onde ele está disposto a ir? O ladrão comete crimes, mas a inteligência e a ousadia com que opera te fazem querer ver o próximo movimento dele. Essa tensão entre os dois é o coração da série. Cada episódio é uma jogada, uma resposta, uma escalada. Quando um avança, o outro recua e planeja. Quando parece que acabou, recomeça de um ângulo que você não esperava. A Netflix apostou alto nessa produção, e o resultado é uma das séries mais viciantes do catálogo agora. Uma temporada que entrega do primeiro ao último episódio, sem episódio fraco, sem momento de pausa. Só um dos dois pode sair ganhando. A questão é, você vai descobrir quem? Ou vai ficar querendo mais uma temporada quando terminar? Essas foram as 10 séries de ação que o Filmeja 1 recomenda. Comenta aqui embaixo qual você já viu ou qual vai maratonar primeiro. Até o próximo vídeo.